tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Estamos dando início a mais uma aula online a partir do portal da TEDUC e dando continuidade, né, aos nossos conteúdos programados, primeiramente para ser trabalhado numa forma presencial, mas que infelizmente, né, sabemos o momento que nós estamos vivenciando, isso não é possível, tá? Então, hoje nós iremos dar continuidade ainda o capítulo sobre a região amazônica, tá? Mas evidenciando alguns outros aspectos, né? Outros contextos dentro desse capítulo, certo? Então, como de rotina, né? Como nós estamos trabalhando dessa forma, toda videoaula eu trago uma lembrança, vamos dizer assim, né? Uma revisão do que se foi estudado, tá? E principalmente hoje, porque na semana anterior nós fizemos as nossas avaliações mensais e, consequentemente, né, foi uma semana que trabalhamos outros assuntos e é realmente necessário refazer, né, reutilizar, vamos dizer assim, esses conteúdos que a gente trabalhou antes dessa semana. Então, é preciso relembrar, tá certo? Então, nós estávamos estudando no contexto da região amazônica, tá? Alguns aspectos dentro desse grande, vamos dizer assim, desse grande material diversificado, né? Dessa grande floresta amazônica, que nós sabemos que é uma das mais ricas em biodiversidade mundial, né? Que tem um destaque não só aqui no Brasil, mas no mundo em si, tá? Por diversos critérios que vocês já conhecem, mas que sempre é necessário a gente estar relembrando, né? Reestudando, tá certo? Então, relembrando um pouquinho do que a gente viu, nós vimos primeiramente os pontos que, infelizmente, a floresta amazônica, a região da floresta amazônica, na região amazônica, vem sofrendo em grandes escalas, né? De início, nós trabalhamos primeiramente esses problemas, tá? Esses aspectos negativos, esses impactos ambientais, principalmente negativos, que são realizados por nós, seres humanos, tá certo? Então, são efeitos que nós podemos realizar de uma forma mais local, né? Não onde nós estamos, mas que podem ser sentidos de uma forma bem mais ampla, né? As consequências, elas não são apenas locais, mas são globais, tá? Então, pode ser que a gente faça algum impacto ambiental aqui e que chegue às consequências até, por exemplo, a nossa floresta amazônica, tá certo? Mas a grande maioria dos impactos são realizados localmente, lá mesmo, né? No espaço da floresta amazônica. Né? Dentro desse contexto, nós vimos que a região amazônica ela não está presente apenas no nosso país, no Brasil, né? Ela está presente em outros países, que incluído o Brasil, somam 9 países, tá? Então, é muito interessante esse contexto, sempre estar relembrando a vocês que a floresta amazônica, a região amazônica, ela não é só do Brasil. A maior parte, né, a maior parcela do território dessa floresta, essa região está no Brasil, mas ela não pertence apenas a nós, certo? Então, são 9 países no geral, todos que fazem fronteira, vamos dizer assim, ou estão próximo ao Brasil, certo? Então, dentro do contexto, nós vimos que alguns dos problemas relacionados ao ser humano, a ligação do ser humano e a questão da floresta amazônica, nós temos o desmatamento, né? Esse desmatamento, nós estamos vendo muito na atualidade também algumas consequências dele, né? Algumas práticas dele, tanto na TV e noticiários, como em algumas notícias nas redes sociais, alguns efeitos provenientes desse desmatamento, né? Então, o processo de desmatar é justamente aquele de destruir o que existe de natural, né? Vamos dizer assim, o que ainda existe, tá? O natural nessa área. Então, a floresta amazônica, a região amazônica, ela sofre muito com isso, com o desmatamento, onde muitas árvores são cortadas, né? Tanto para fins de venda de madeira, como para outros fins do uso do território mesmo, né?
com aquela retirada dessa vegetação, muitos animais terminam morrendo, porque ali era o local, o habitat, né? Vamos dizer assim, o local de vida deles. Então, com a retirada dessa vegetação, consequentemente, esses animais vão terminar morrendo, né? E entrando em um processo de extinção. Inclusive, nós já temos diversos macacos, algumas aves, que já estão nesse processo de extinção na região da Amazônia, né? Da floresta amazônica, certo? Então, infelizmente, é um processo muito realizado nesse bioma, vamos dizer assim, né? Os biomas que vocês estudaram no 6º ano e viram um pouquinho esse ano também. Mas vamos nos retratar agora como a região amazônica, né? Dentro desse contexto tem outras nomenclaturas, mas que agora, para não confundir tanto a cabecinha de vocês, nós iremos trabalhar a floresta, né? A região amazônica, tá? Então, dentro do contexto do desmatamento, nós temos também as queimadas, né? As queimadas, que são processo de queima, né? Um processo de queima da vegetação, que geralmente são realizadas pelos seres humanos, né? Alguns até acham que não vão ter tantas proporções como a gente observa, mas que, por fim, realmente acontece daquela forma, né? Algo pequeno que toma um tamanho bem prejudicial a esse tipo de vegetação. E, consequentemente, muitos animais também morrem queimados, né? E essas queimadas, muitas vezes, elas chegam até a prejudicar o próprio ser humano que gerou aquela queimada, né? Nós vemos que existe um processo muito grande de queima, chegando até algumas residências, né? Chegando também algumas áreas turísticas, tá? Que tem dentro dessa região. E, consequentemente, o ser humano, né? O processo econômico, ele também está sendo prejudicado. O ser humano não tinha essa noção, mas, infelizmente, acontece isso, né? Nós estamos observando recentemente a queimada no Pantanal, né? Que está queimando diversas áreas, diversos hectares, vamos dizer assim, quilômetros do Pantanal, mas que isso também acontece geralmente na região da nossa floresta amazônica, tá? Teve recentemente, antes dessa grande queimada do Pantanal, teve uma também na região amazônica, tá? Então, é um processo que, infelizmente, é muito prejudicial, né, ao nosso meio ambiente e aos biomas, tá? Então, nós vimos que dentro desse contexto, outro movimento de prejudicar são as fronteiras agrícolas, o avanço da fronteira agrícola, tá? Então, à medida que a agropecuária, né, as atividades agrícolas vão aumentando, precisando de um espaço maior, consequentemente, a floresta, a região amazônica, por exemplo, ela vai sendo o quê? Desmatada, retirada, para se cultivar alguns vegetais que geram grande lucro, né? E também para a criação de animais que geram também uma grande renda, tá? Então, muitas vezes nós vemos também grandes conflitos entre os nativos, né? A população, a comunidade nativa e os grandes fazendeiros. Por quê? Os nativos tentam proteger essas terras e os grandes fazendeiros querem o quê? Desmatar para aumentar ainda mais as suas fazendas, né? O seu processo de produção agropecuária, tá? Dentro desse contexto, nós temos também a poluição da água, que isso é consequência da produção também, né? Vamos dizer assim, os dejetos das produções, né? O uso irregular de esgotos a céu aberto, são geralmente lançados onde? Na via aquática, né? No rio, nos rios que nós temos muito lá na região amazônica, vários rios, bastante importantes mundialmente, e dentre eles a maior bacia mundial, que é a bacia amazônica, né, com vários rios importantíssimos, e que infelizmente também sofre já com o processo de poluição das suas águas. Nós temos também a biopirataria, né? A biopirataria, como eu já tinha tratado com vocês, é aquele processo, né, da venda de animais exóticos, vamos dizer assim. Quando a gente fala em animais exóticos, é que eles não são tão vistos em outras áreas, né, em outros países. Então, consequentemente, isso vai trazer o quê?
um outro olhar para eles, né? As pessoas vão querer comprar, tá? Mesmo de uma forma ilegal. Muitos dos animais, né, presentes na nossa floresta amazônica são vendidos, né, por alto dinheiro, muito dinheiro mesmo, gente. E levados até esses países de uma forma ilegal. Então, isso também é uma forma de prejudicar a floresta amazônica, na região amazônica, onde muitos animais, infelizmente, chegam também ao processo de extinção a partir disso, né? Nós temos, com relação às características geográficas, podemos dizer que a região amazônica, né, ela tem um clima equatorial, né, que é aquele clima quente, mas que ele é úmido, né? A linha do Equador, ela corta a região da floresta amazônica, então, consequentemente, nós teremos uma radiação solar bem maior, então vai ser mais quente, tá? Mas pela grande presença de corpos d'água, vamos dizer assim, de rios, né, de uma vegetação bem exuberante, ela é úmida, tá? Ela é úmida. Nós temos também, dentro desse contexto, a região geoeconômica amazônica, né? Que vai englobar as características da economia, né? Da produção, da geração de lucro, de como está caracterizado esse contexto da lucratividade, né? A região geoeconômica amazônica, tá? E também outra coisa que é bem interessante a gente relembrar é a questão da extensão do território versus a população, né? Sabemos que a região amazônica ela tem cerca de 50 a 60% do território brasileiro, né? Mas que quando a gente liga isso à questão da população, gente, isso é muito assim desregulado, né? A população dessa região chega a ser 2, 3% da população total do nosso país, né? Então, isso quer dizer o quê? Que nós temos uma grande área que é pouco povoada, né? Mas isso se dá principalmente por conta das dificuldades relacionadas à presença da floresta, da vegetação a floresta amazônica, certo, gente? Então, isso daí dificulta muito o povoamento dessa área, né? São algumas dificuldades. E dentro desse contexto, nós vamos ter algumas cidades que se destacam, tá? Por alguns aspectos. Entre elas está Belém, né? Belém do Pará, devido à sua grande extensão litorânea, né? Sua grande parcela do litoral, vamos dizer assim. Nós temos também Manaus, tá? Que é uma cidade com um polo industrial. Dentro da cidade, tá? Dentro da cidade, não. Dentro da região amazônica, Manaus é aquela cidade em que se tem o quê? O maior polo industrial dessa região, né? Então, consequentemente, ela vai ter uma importância, né? Uma importância para a sociedade daquele local, tá? Então, nós temos essas 3 cidades com grandes destaques, e lembrando também sobre as hidrovias, né? A via aquática, vamos dizer assim, é o principal meio de se locomover, né? Dentro da região amazônica, tá? E que existem ainda algumas comunidades que estão isoladas, não tiveram contato desde a época da colonização com nenhum outros povos, né? Só a comunidade mesmo. Inclusive, não tem acesso às tecnologias, eles não conhecem as tecnologias, né? E não tem um contato em si com o processo inovador, tecnológico, e outros contextos também que a tecnologia trouxe, certo? Eles vivem de uma forma mais, vamos dizer assim, saudável com o meio ambiente, né? Com o meio natural da região amazônica, tá certo? Então, como eu disse a vocês, é sempre necessário a gente relembrar, tá? O conteúdo anterior, porque sempre está interligado ao conteúdo do dia, tá certo? Então, vamos lá. Colégio Agnus Dei, tá? A aula é para o 7º ano A e o 7º ano B. Então, como eu disse a vocês, o contexto geral é sobre a região amazônica, mas hoje nós estamos vendo, de uma forma mais detalhada, os recursos naturais amazônicos, né? Mais natural mesmo, certo? Mas não quer dizer que a gente não vai relacionar
o ser humano com esses recursos naturais, tá? Professora Roselia, Rio Largo, Alagoas, tá? E o dia é o dia 16 do 10, tá? Para o 7º ano A. E o 7º ano B é para o dia, aí vamos dizer assim, né? 19 do 10, tá certo? Que é a outra segunda-feira. Então, vamos lá. Logo de início, eu achei interessante trazer para vocês algumas imagens que nos retratam os recursos naturais da região amazônica, né? Nós sabemos que é muito rica em biodiversidade, tá? E que ainda existe uma grande presença dela, né? É uma das florestas, vamos dizer assim, mundialmente, que ainda tem uma grande quantidade, né? E a não presença do ser humano. Ou a presença bem minimalista, tá? O processo de degradação está aumentando, está, mas que a gente ainda consegue visualizar essas áreas, né? Essas belíssimas áreas. São paisagens muito bonitas, né? Bem diferenciadas. Então, tem aqui a primeira imagem retratando a vegetação. Como eu disse a vocês, uma grande quantidade de vegetação, que isso dificulta também o ser humano a ocupar essas áreas, né? Então, são árvores de grande porte, tá? Onde lá no contexto inicial nós vimos que existem 3 áreas dentro da floresta amazônica, né? Que é aquela em que nunca é inundada, aquela que é inundada por períodos e aquela que está em constante alagamento, tá certo? Então, são árvores grandes, muito unidas, né? Como a gente consegue observar. E os rios, eles têm muitas curvas, né? Vamos dizer que eles têm muitos meandros, né? Dessa região, tá certo? E outra imagem aqui, retratando principalmente alguns dos frutos que são retirados da região amazônica, né? O guaraná, o cacau, né? Nós não podemos esquecer também do látex, né? O látex das seringueiras, né? Entre outros diversos vegetais que são muito importantes e muitos consumidos também, né? Pela população. Sempre que falam, né, em recursos naturais, sempre que falamos, vamos dizer assim, em recursos naturais, estamos falando de algo que não pode ser produzido pelo homem em larga escala e que, portanto, precisa ser extraído da natureza. Para retirar esses recursos da natureza, são necessários alguns procedimentos que viabilizam sua utilização econômica, tá? Então, os recursos naturais são produtos, vamos dizer assim, né? Que eles não têm condições de serem produzidos por nós, seres humanos. Eles nascem, né? Eles surgem naturalmente. O ser humano ainda não tem a capacidade de reproduzir eles, né? O que é que o ser humano faz? Ele transforma esse produto natural, mas ele não consegue ainda cultivar, vamos dizer assim, criar esses recursos naturais, né? Então, o ser humano, ele deveria ter o quê? Um equilíbrio na questão da extração desses recursos, mas que, infelizmente, isso a gente não observa tanto, né? O ser humano cada vez mais extraindo, sem haver um processo de recuperação, né? De uma forma de reutilizar, vamos dizer assim, né? De recuperar mesmo. Infelizmente, está sendo cada vez mais um processo degradativo e que sempre vai estar relacionado, tá? À geração de renda, né? Lucratividade. Então, aqui no livrinho de vocês também tem, tá, gente? A outra coisa que eu esqueci de falar no começo da aula é que vocês podem acompanhar, né, esse conteúdo, tá? É no capítulo 9 da região amazônica, no contexto que fala sobre os recursos naturais amazônicos, que está entre as páginas 155 a 160, tá certo? Então, vocês podem acompanhar nesse decorrer dessas páginas, tá bom? Então, o processo de utilização dos recursos naturais. Primeiramente, acontece a identificação dos recursos naturais, né?
Depois, a avaliação da quantidade da área de ocorrência. Posteriormente, a determinação da viabilidade de extração. Depois, a extração dos recursos naturais. O refinamento e a transformação dos recursos naturais. Tá? E a comercialização dos produtos animais. Tá? Então, esse é o processo que ocorre para se utilizar um recurso natural, e principalmente do que vem da região amazônica, né? É preciso entender qual é o recurso natural que eu vou querer utilizar, né? Depois, é necessário o quê? Fazer uma autoavaliação da quantidade da área que ocorre esse recurso natural, né? Que tem desse recurso natural. E também é preciso ver como é possível a extração dele, né? Pode ser que alguns desses recursos não sejam tão fáceis de extrair e, consequentemente, isso não vai ser uma atração, né? Então, aqueles produtos que são mais fáceis de retirar são aqueles que mais atraem pessoas para isso, tá? Depois nós temos o refinamento e a transformação. Quando a gente fala em refinamento, é justamente transformar, né? Retirar o que mais se quer para gerar lucro, tá? E, consequentemente, é o que vai ser comercializado desse recurso natural. Dessa maneira, a ocupação geográfica exerce influência na utilização dos recursos naturais de um local. Uma vez que, quanto mais antiga a sua ocupação, maiores são as tendências de seus recursos naturais já terem sido utilizados. Em ocupações mais recentes, a tendência é de que existam grandes áreas de recursos naturais ainda não explorados, tá? Então, aqueles recursos naturais que são explorados desde lá da época da colonização, da chegada dos colonizadores, né? Esse recurso natural, ele está cada vez mais escasso, né? E os que estão mais recentes, que são aqueles que chamam a atenção mais recentemente, né? Eles estão em maiores quantidades, porque estão sendo extraídos de uma forma mais recente. Tá? Então, existe muito também essa característica. O mais antigo tem pouca ocorrência e o mais recente ainda tem uma grande recorrência, né? Essa é a situação que da região amazônica, que apresenta grande riqueza de recursos naturais, os quais, em razão do recente processo de ocupação, ainda não foram explorados em sua totalidade, mantendo até os dias atuais grande parte da cobertura vegetal, tá? Então, podemos dizer, certo? Que nossa, como eu já tinha citado para vocês, é uma grande riqueza, uma grande biodiversidade, tá? E que ainda existem alguns recursos naturais que não foram explorados, né? Que bom. Como eu também tinha explicado quando mostrei a imagem a vocês, que ainda existe a grande presença da vegetação, né? Entre outros aspectos da nossa floresta amazônica. Esta extensa área com recursos naturais inexplorados, demanda muita preocupação. Isso porque, muitas vezes, esses recursos são explorados de maneira insustentável, levando ao seu rápido esgotamento, o que causa diversos impactos do ponto de vista ambiental, social e econômico. Então, eu trouxe aqui para vocês um gráfico, tá, gente? Um gráfico nos demonstrando né? A questão da participação dos diferentes usos de área no total do Brasil. Deixa eu voltar aqui. Mostrando como é utilizado, né, as terras, os hectares, por cada atividade, né? 65%
das áreas totais do Brasil é vegetação natural, né? Isso podemos nos referir bem que essa grande quantidade é devido principalmente à nossa floresta amazônica, tá? Nós temos 23% da terra utilizada para pastagens e 7% para agricultura. Então, juntando esses dois, que é a agropecuária, nós temos 30%. Então, podemos ver que é um processo de crescimento já, tá? Isso era bem menor anteriormente. E 4% para a urbanização, né? As áreas urbanas, grandes centros urbanos. Aqui eu trouxe para vocês outro mapa mostrando os recursos minerais que são bastante explorados no Brasil, tá? E vamos entrar como destaque a região amazônica, né? Essa área aqui. Então, a gente consegue observar que existe uma grande exploração do mineral do ouro, né? Uma grande exploração também do estanho, tá? Nós observamos também a presença de quê? Do alumínio, né? Do calcário também, tá? Do diamante, e que a gente vai ver um pouquinho mais na frente quais são as áreas que tiveram maiores destaques nessa questão da mineração. Os recursos minerais na região amazônica. Cerca de 40% dessa região estão em áreas de formação antiga, com sobreposição de derrames vulcânicos, intrusões graníticas, né, e rochas sedimentares, ou processos sedimentares que, por sua vez, possibilitam a formação de grandes jazidas de minerais, como ferro, manganês, alumínio, cobre, zinco, níquel, cromo, titânio, né? Vamos dizer o ouro, tá? O alumínio, como já foi citado aí, a prata, tá? Entre outros que também são encontrados, eram e são encontrados nessa região. A Serra dos Carajás, tá? Dentro desse contexto da mineração, nós teremos áreas que foram bastante exploradas na questão minerária, tá? Uma delas é a Serra dos Carajás. É uma área de mineração brasileira bastante extensa, localizada na região amazônica, considerada a maior jazida de minério de ferro explorada do mundo, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, abrangendo uma área que inclui o sudoeste do Pará, o oeste do Maranhão e o norte do Tocantins, tá? Então, vocês podem ver que chega à região nordeste, né? Como vocês sabem, a região amazônica, ela inclui alguns outros estados das outras regiões geográficas brasileiras. Aí eu trouxe para vocês aqui a imagem, né? Uma imagem bem expressiva da Serra dos Carajás, né? Essa região tem um escudo cristalino, onde, além do minério de ferro, são encontrados minérios de manganês, cobre, ouro e níquel. Tá? Então, como vocês podem ver, a exploração aqui, ela praticamente se esgotou, né? E ficaram as marcas dessa exploração. Exploraram tanto que chegou a um movimento de esgotamento. Atualmente, cerca de 27% de todo o minério de ferro extraído no Brasil provém das áreas de extração localizadas na Serra dos Carajás, sendo esta, portanto, uma importante área de extração de mineral brasileira, tá? Então, essa produção, essa extração, ela está bem menor do que existia, porque já está no processo de quê? De esgotamento do solo, né? Do esgotamento dessas jazidas desses minerais. Outro importante minério explorado em Carajás é o manganês. O Brasil é um dos líderes mundiais de exportação desse minério, e cerca de 80% de toda a sua extração realizada em território nacional provém das jazidas da Serra dos Carajás, tá? Muitos metais têm a presença do manganês, tá, gente? Do ponto de vista ambiental, o chamado Projeto Carajás, criado pela antiga companhia Vale do Rio Doce, que é a Vale atualmente, tá, gente? Ela modificou de nome. Foi e ainda é bastante polêmico. Grande parte da região onde estão localizados os minérios é recoberta por pela floresta amazônica. Portanto, sua extração pode causar danos ambientais, comprometendo assim a biodiversidade da floresta amazônica, tá? A mineração na Serra Pelada, outra serra, tá, gente? Também no contexto da região amazônica. Durante a década de 1980, ocorreu um fenômeno de exploração mineral de ouro na região norte do Brasil, em Curionópolis, no Pará, considerada
a maior área de garimpo a céu aberto do mundo, de onde foram retiradas centenas de toneladas de ouro em um período de pouco mais de 10 anos, tá? Então, a Serra Pelada, né, vem sendo já desde 1980 explorada, né? Uma das áreas com grande potencial mineral em ouro, tá? Olhem só a Serra Pelada aqui, gente. Nesse momento, foi um momento de grande exploração, né? Exploração mineral. Olha só quantas pessoas trabalhando no garimpo. Como a atividade era praticamente manual, as condições de trabalho eram precárias, os garimpeiros ficavam expostos a riscos físicos, como escorregamento de áreas de barranco, e químicos, em razão dos solventes utilizados para separar o minério de ferro da terra, que era retirado do local. Além disso, as jornadas de trabalho eram extensas, o calor era extenuante, tá, gente? Então, muitas pessoas ficaram doentes, né? Doenças crônicas. Algumas chegaram até a morrer devido à falta de condições básicas para o trabalho, né? Por que não dizer que era uma atividade análoga à escravidão, né? Que a gente estudou lá no contexto do trabalho, porque tinha muita semelhança, né, com esse processo da escravidão, infelizmente. Apesar de terem sido encontrados mais de 56 toneladas de ouro na região da Serra Pelada, poucos garimpeiros conseguiram, de fato, enriquecer com a atividade garimpeira. A maioria deles não gerenciou adequadamente o dinheiro ganho na exploração mineral, né? Então, os garimpeiros, aquelas pessoas que trabalhavam tanto excessivamente ali, muitos deles não souberam gerir o dinheiro, né, disso, e não conseguiram ficar ricos, tá? Só adquiriram algumas doenças e o dinheiro acabou. O morro formado pela Serra Pelada, com cerca de 150 metros de altitude, deu lugar a uma imensa cratera de mais de 200 metros de profundidade, que com o tempo foi invadida pelo lençol freático e tornou-se um grande lago contaminado com mercúrio, utilizado na extração do ouro, né, do minério de ouro. Então, nós tínhamos aqui a formação de um lago que, infelizmente, ele não serve para muita coisa, né? Ele é contaminado. Olhem só aqui a imagem do lago formado pela serra, pela prática do garimpo, né? Aqui embaixo é muito profundo. Os recursos hídricos amazônicos e a gestão e saneamento. No que se refere a seus recursos hídricos, a região amazônica apresenta grande riqueza. A Bacia Hidrográfica Amazônica tem mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, tá? 45% do território nacional, sendo considerada a maior do mundo, somente considerando sua área brasileira, né? Então, levando em conta só o que existe no Brasil, ela já é considerada a maior do mundo. Imagine se considerarmos ela na totalidade. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês mostrando os principais rios que existem na Bacia Hidrográfica Amazônica, né? O Rio Negro, tá? Solimões, né? Tão famosos pelas colorações, né? Nós temos o Juruá, o Jutuí, o Japurá, tá? Entre outros. Lembrando que esses nomes, eles estão muito ligados aos indígenas, né? Aos povos nativos dessa região. Apesar de ter a maior disponibilidade de recursos hídricos do Brasil, a região amazônica é também a área onde existe maior percentual da população sem acesso à água encanada no país, o que representa um grande desafio ao seu desenvolvimento. Além disso, 20% do território doméstico, né, do esgoto doméstico, é coletado. Então, quando a gente fala em 20%, nós já entendemos que os 80% são descartados de uma forma irregular, né, prejudicando os recursos hídricos da região amazônica. Aí, trouxe aqui também outra imagem retratando alguns dos rios, né, da região amazônica, tá? Só do Brasil, tá, gente? Mas podemos ver aqui, ó, o Macaranã, alguns nomes bem diferenciados, porque estão em outros territórios, não no Brasil mais, tá? Então, pessoal, nossa aula está terminando por aqui, né? A videoaula. Estou aguardando vocês para a nossa segunda aula, que será ao vivo, tá certo? Então, até mais e vamos lá.